Antes disso, Mauro Cid e Braga Neto ficaram frente a frente hoje durante uma acariação, cara a cara, no Supremo Tribunal Federal. Janaína Camelo acompanha e traz as informações. Boa tarde. O que saiu desse clash, desse encontro, Janaína Camelo? Pois é, né, Capês? Foram duas acariações, inclusive, que aconteceram hoje, né? Hoje de manhã, aí, entre os réus, uma suposta trama golpista, e teve essa aí entre Braga Neto, o general Walter Braga Neto, e também Mauro Cid. Mauro Cid, lembrando que além de réu, é delator. Então foi uma reunião, uma audiência ali que aconteceu, que durou mais ou menos quase 2 horas, Capês. Foi presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, aconteceu a portas fechadas. O Walter Braga Neto, ele viajou do Rio de Janeiro aqui para Brasília para acompanhar para ser acariado ali junto com Mauro Cid, né? Lembrando que ele está preso desde o fim do ano passado no Rio de Janeiro, preso preventivamente, acusado ali de obstrução, de tentar atrapalhar as investigações. Então, depois desse depoimento, Capês, o que aconteceu? A imprensa conversou com o advogado de Walter Braga Neto e ele disse o seguinte, ele disse que Mauro Cid deu uma terceira versão sobre aquela história do dinheiro que ele disse que chegou a receber de Braga Neto em uma sacola de vinho, que seria para supostamente financiar um plano que pretendia ali assassinar autoridades para impedir a posse do presidente Lula, porque foi exatamente esse assunto principal, o tema dessa acariação, foi uma acariação pedida pela defesa de Braga Neto, que nega ter entregue esse dinheiro, nega também reunião que teria tido... Ele diz que teve reunião, sim, com militares das Forças Especiais, mas que não teria tratado sobre algum tema golpista ou caso semelhante. E negou essa versão de Mauro Cid, que teria entregue um dinheiro a ele, né? Mauro Cid afirmou isso tanto em delação premiada quanto em interrogatório. Inclusive, nessa fala, após ali a acariação, o advogado de Mauro Cid disse que ele deu uma terceira versão sobre essa entrega do dinheiro, ressaltou que ele, segundo a defesa, Mauro Cid está mentindo e que vai novamente pedir a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. A gente separou um trechinho, Capês, do que o advogado disse mais cedo e a gente vai ouvir agora. Contradições é o que ele apresenta cotidianamente. A própria acariação foi marcada em função das contradições, que ele se contradiz em relação a vários aspectos. E o objetivo da acariação hoje foi justamente a tal da reunião e a entrega do dinheiro. E, na verdade, há uma contradição que ele não consegue sanar. Mas ele reafirmou que ocorreu? Ele reafirma, mas quando aperta ele não lembra. Então, reafirmar, dizendo que perdeu a memória nos fatos que são importantes, é muito interessante. Pois é, então ele diz aí que Mauro Cid, nessa acariação hoje, não apresentou nenhuma prova. Então, que ele vai novamente, porque já tinha pedido uma vez a anulação da delação de Mauro Cid, vai pedir novamente a revogação aí dessa colaboração premiada. Agora, com relação a outra acariação, que foi entre Anderson Torres e o general Freire Gomes, né? Anderson Torres é um dos réus, Freire Gomes é testemunha de acusação, que foi arrolada ali pela Procuradoria-Geral da República, e o general Freire Gomes, ele disse durante o depoimento dele como testemunha, que Anderson Torres teria participado de algumas reuniões, ao que ele lembra ali em 2022, reuniões de Bolsonaro com teor golpista, e que Anderson Torres teria assessorado Jair Bolsonaro nessas reuniões com teor golpista. Então, essa acariação foi pedido também da defesa de Anderson Torres, e essa durou ali mais ou menos 1 hora, essa reunião. Além disso, também Anderson Torres, a defesa questiona a minuta de golpe que foi encontrada, né, na residência de Anderson Torres. Pediu, inclusive, que uma perícia fosse feita com relação a outras minutas e outros documentos que foram encontrados, que foram investigados com Mauro Cid, e também mencionados ali, que teria sido, inclusive, enxuto por Jair Bolsonaro. Pediu essa perícia, fez essa perícia. O ministro Alexandre de Moraes, depois dessa acariação, inclusive, ele autorizou que a conclusão dessa perícia seja anexada ali no processo, fique valendo ali como prova nas investigações. Então, hoje aconteceram essas duas acariações
né, com resultados ali. Braga Neto disse que vai pedir novamente a anulação da delação de Mauro Cid. Agora resta saber como vai ficar a situação de Mauro Cid, da colaboração premiada dele diante dessa situação toda. Capês. Uma última pergunta, porque essas acariações são muito importantes para nós que estamos acompanhando o processo e a regularidade do processo. Foram sigilosas essas acariações? Foi decretado sigilo nisso, é verdade? Capês, no momento ali da acariação, só foram autorizados participar, além dos advogados das partes, dos 3 réus e da testemunha de acusação, no caso o general Freire Gomes, só os outros advogados dos demais réus, apenas. Foi a portas fechadas. Mas a transcrição disso tudo vai ser disponibilizado, sim, né? Porque esse processo ele já é público, ele não é mais sigiloso. Então, a qualquer momento, vai ser inserido ali nos autos, no sistema do Supremo Tribunal Federal. E assim que tiver tudo ali, a gente vai ter acesso e a gente traz aqui durante a programação da Jovem Pan. Capês. Muito obrigado, Janaína Camelo, por suas sempre precisas informações. Meu querido Diego Tavares, eu acompanhei interrogatórios, depoimentos filmados, que a gente pode acompanhar a qualquer momento, com a devida publicidade, né? O que diferencia o processo inquisitivo da Inquisição do processo acusatório é que o processo acusatório é público, tem ampla defesa, as provas ilícitas não são aceitas, né? Eu lembro que na época da Inquisição medieval os processos eram sigilosos porque a curiosidade dos populares podia atrapalhar os métodos do inquisidor. Como você vê, em primeiro lugar, um depoimento, assim, um delator cuja delação já está completamente desmoralizada, que apresenta 11 versões diferentes, que falha a sua memória em pontos cruciais, que é pego mentindo usando um aplicativo, né? Gabriela R7, alguma coisa assim, Gabriela R7, alguma coisa nesse sentido, e nesse aplicativo ele vai metendo pau em todo mundo. Aí ele diz que o aplicativo não é dele e aparece ele fazendo um selfie no uso do aplicativo. Vale alguma coisa? É possível que tenha algum valor a delação desse Mauro Cid? Capês, eu acho que mais do que tudo isso, a revista Veja vazou no primeiro trimestre desse ano. Mauro Cid declarou abertamente em um áudio vazado que a sua delação premiada foi encomendada, que ele sofreu pressão de autoridades para que, mediante a existência de uma narrativa que já se encontrava definida por aqueles que seriam supostamente os julgadores do processo, ele deveria apenas fornecer elementos que tornassem essa narrativa mais robusta. O processo também não ajuda. Ora, temos uma prova que é talvez a prova mais importante que seria produzida nesse processo que investiga o suposto golpe de Estado, que é essa acariação, que, para nossa audiência que não sabe, é quando você tem um processo 2 pessoas com depoimentos contraditórios, existe a possibilidade que você coloque uma de frente da outra para que elas conflitem os seus depoimentos, para que esses pontos divergentes entre o depoimento de uma e de outra sejam elucidados. O judiciário, munido de toda a tecnologia do mundo, munido de inteligência artificial, das melhores câmeras 4K, como nós acompanhamos na transmissão do depoimento do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, decide que essa sessão será sigilosa, de portas fechadas, e que, ao invés de gravar a cariação para juntar o vídeo aos autos, essa cariação seria reduzida a uma ata, reduzida a termo, seria lançada em papel através de frases que descrevessem aquilo que era dito. Não faz sentido nenhum, Capês. Eu acho que o brasileiro, seja o brasileiro de direita, o brasileiro de esquerda, o brasileiro de centro, o brasileiro que não está nem aí para a política, merece uma resposta melhor da cúpula do nosso judiciário, principalmente porque nós estamos falando de um processo sobre a nossa democracia, de um processo que envolve grandes figuras da nossa política. É triste o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, na cúpula do judiciário brasileiro. Tudo que nós queremos é a observância do devido processo legal, um julgamento justo e um julgamento técnico. Muito bem. Eu quero ouvir agora meu querido Ricardo Rous. Quando a gente analisa isso, veja bem, num julgamento, sempre tem que ficar aquele frisson, né? O que será que vai acontecer? Porque aí é um julgamento, você diz, nunca se sabe o que sai de cabeça de juiz, de urna de votação e bumbum de nenê. Você não sabe o que sai. Agora, eu pergunto a você,
quando se tem mais ou menos já uma linha do que vai acontecer, o processo não está muito político e pouco jurídico? Por que uma cariação como essa, tão importante, em que um delator já desmoralizado pode ser filmado falando, não é colocada ali ao vivo para todo mundo acompanhar? Nós temos que ler um documento frio no papel? Capês, esse processo todo é um processo político. Na minha opinião, o grande objetivo do processo é tirar Bolsonaro do processo eleitoral de 2026. Porque esse processo, em qualquer outro lugar sério, já teria caído por terra, porque ele está apoiado em uma delação que não tem mais pé nem cabeça do Cid. Nessa cariação de hoje, inclusive, o Braga Neto falou que o Cid é mentiroso, explicou o que aconteceu no encontro no apartamento dele, que o Cid atribuiu lá a organização, a trama golpista. Enfim, ele falou, eu recebi 2 pessoas por uma ligação do Cid que chegou no meu apartamento e falou, olha, estamos aqui embaixo, o senhor recebe a gente, subi, recebi, nem tinha uma ligação direta com essas 2 pessoas. Enfim, no fim do dia, ponto após ponto, e quem assistiu a delação do Mauro Cid viu. Mauro Cid não lembra de coisas importantes, não se recorda direito, não estava lá, era um anteparo do presidente, ele acha que aconteceu, estava num grupo de WhatsApp, ou seja, as coisas totalmente desconectas, sem pé, sem cabeça. E toda essa estrutura desse processo está apoiada na delação do Mauro Cid, ou seja, esse processo é apenas tem o objetivo de tirar Bolsonaro das eleições, e a gente vai falar já da Paraná Pesquisa, e fica ali o resultado do porquê que querem tirar o ex-presidente Jair Bolsonaro do processo eleitoral. Então, Rose, mas quando você fala, vamos tirar o Jair Bolsonaro da política, ele não faz bem a política, não sei, há quem diga isso. Você pode colocar isso circunscrito à área eleitoral. Agora nós estamos falando de um processo criminal que levou pessoas à prisão, algumas delas que depois verificou-se que não havia motivo para estarem presas, um processo que está levando a condenações muito elevadas, que são em desacordo com o que está no Código Penal. Então, neste caso, a comunidade jurídica não deveria se manifestar, quer dizer, se um processo está apoiado sob a palavra de um delator, uma palavra de um delator que está comprovada por documentos muito esparsos, discutíveis, narrativas. E se a lei que trata da colaboração premiada não permite que seja sequer recebida a denúncia com base numa colaboração, não deveria haver um posicionamento maior da OAB com relação a isso? Deveria, com certeza. Na verdade, todos nós esperaríamos isso, mas a gente sabe que no caso da OAB Nacional isso não acontecerá. Até porque também tem um fundo aí de vingança, e a gente estava falando aqui nos bastidores, né, Diogo? Com relação a isso, a gente ouve nos bastidores em Brasília muito, conversa com pessoas, como houve uma prisão do Lula lá atrás, a esquerda quer porque quer, a esquerda e parte do judiciário brasileiro. E parte do judiciário brasileiro quer que Jair Bolsonaro vá preso. Isso aí tem um ato, na política tem muitos símbolos, muitos signos, e esse é um signo. A gente só não sabe se esse tiro não vai sair pela culatra, que é o que a gente vai discutir. Agora, tem uma parcela da comunidade jurídica no Brasil que tem se posicionado, Capês. Inclusive, acho que a nossa audiência pode tirar um tempinho para dar uma lida no teu artigo, que é bem interessante, não sei se vai ser colocado aqui, você pode nos informar, mas se colocar o teu artigo, que esse artigo esclarece bastante um pouco do que a gente está falando aqui, de como esse processo, na minha opinião em especial, não tem mais pé nem cabeça para se sustentar. Mas percebam, ele vai seguir e Jair Bolsonaro será condenado junto com outras pessoas ali, ponto. Porque isso não tem mais a ver com questões jurídicas, não tem mais a ver com o devido processo legal, que deveria. E é aí que traz toda essa revolta. Ele tem a ver apenas com questões políticas, virou um processo político, único, exclusivamente político, sustentado em cima de uma narrativa, de um pseudo-golpe que a gente não sabe aonde começaria, onde terminaria, não foi para lugar nenhum. E está prendendo pessoas há 14, 15, 16 anos, mãe de família, enfim, está uma bagunça generalizada. Infelizmente, vai ter um alto custo para a democracia brasileira esse processo todo.